Bom dia a todos, tudo bem? Esse é um canal que a gente vai falar sobre guitarras, pedais e amplificadores, né? Mas às vezes eu me sinto na obrigação de falar alguma coisa do momento que a gente está passando, né? Até para que as pessoas vejam que um sujeito normal, né, não fica só preocupado com guitarras, contrabaixos, pedais e amplificadores, porque existe uma vida normal aí que a gente tem que seguir, né? E disso decorre um monte de coisas, de outras coisas, né? Então, às vezes eu me sinto na obrigação de falar alguma coisa aqui sobre o momento que nós estamos passando, né? Hoje se fala muito em golpe, né? Nós estamos no dia 24 de novembro, né? Então a gente vê muito, né? O pessoal falar a respeito de golpe, olha, tentativa de golpe e tal. Então vamos deixar claro aqui uma coisa para todo mundo, né? O golpe é o seguinte: golpe é você retirar, né? Pela força ou por algum meio transverso, pela coação, você retirar do poder alguém que foi legalmente eleito, né? Então isso é golpe, né? Agora, logicamente, se o indivíduo não foi legalmente eleito, né? Então não é golpe, entendeu? E outra, então, muito se fala hoje em tentativa de golpe, né? Que alguém está tentando fazer um golpe e tal. Então a gente tem que analisar várias coisas. Primeiro, se o golpe se dá quando alguém é retirado do poder, né? Quando ele pela força ou pela coação, quando ele foi legalmente eleito. Agora, logicamente, se ele não foi legalmente eleito, não quero insinuar nada aqui, mas para ser golpe ter isso caracterizado. A pessoa precisa ter sido legalmente eleito, ele precisa ter sido retirado pela força. Agora, logicamente, se a pessoa, se houver provas bastantes e cabais de que aquele indivíduo não foi legalmente eleito, isso não é golpe, né? E se ele não foi retirado por uso da força, se ele foi retirado, por exemplo, por uma outra instituição, sob o pretexto justamente pelo fato dele ter sido eleito de uma forma ilegal, isso não é golpe também, isso é restauração da ordem, né? Artigo 142 da Constituição, né? Então, no momento que a autoridade chega lá e resolver realmente que, esgotado todos os meios legais, né, a pessoa ainda continua no poder, mesmo tendo sido eleita de forma ilegal, ele é convidado a se retirar de lá, né? Então isso não é golpe, né? Entendeu? Então tome cuidado sempre que você escutar a frase golpe e tal. E outra coisa que eu queria lembrar a todos aí: o acesso à justiça é um direito do cidadão, não é? Então quando alguém entra em juízo pedindo alguma coisa, mesmo que a princípio seja alguma coisa descabida, né, e ele não consegue provar aquilo que ele diz, simplesmente o juiz vai indeferir o pedido dele. Agora, o juiz não pode penalizar aquele sujeito indiscriminadamente só porque ele se utilizou de um direito de acessar a justiça, né? Então a gente está vendo aí hoje em dia um pessoal tentando acessar o tribunal aí para ver as questões pelas quais eles têm dúvida, né? Eles querem esclarecimentos e tal. E isso é um direito do cidadão, tá? O cidadão não pode ser penalizado única e simplesmente porque ter se utilizado de um direito que é o acesso aos tribunais, né? Isso é garantido ao cidadão, mesmo que a pretensão dele seja um tanto quanto a princípio pode ser até absurda. Mas o que vai acontecer com ele, que se a pretensão dele for absurda, vai ser indeferida e ele vai arcar com as custas do processo, né? Mas ele não pode ser penalizado simplesmente pelo fato de ter se utilizado de um direito dele que a Constituição garante, que é o acesso à justiça, né? O acesso à justiça é garantido a todo cidadão, né? Não é verdade? Agora, se ele não tiver razão no que ele diz, simplesmente o pedido dele é indeferido, né? E ele arca com as custas do processo, certo? Mas ele não pode ser penalizado por ter se utilizado de um direito que é assegurado para ele, que é o acesso à justiça. Então eu já queria deixar isso aí bem claro. Primeiro, a definição de golpe, né? Quando se caracteriza um golpe,
e como é que funciona o acesso à justiça, né? Precisa deixar bem claro que é porque está se fazendo aí um verdadeiro, como é que eu vou dizer, estabelecendo um pânico aí na população, né? Falando de golpe, que alguém estabeleceu uma multa não sei para quem só porque questionou tal coisa, e na real não é assim que funciona, tá? Vamos dar o nome certo para as coisas, certo? Correto? Daqui a pouco a gente volta a falar sobre guitarras, pedais, amplificadores e coisas desse tipo. Certo? Mas às vezes eu me sinto na obrigação de falar alguma coisa, porque é tanto absurdo que a gente vê, que é bom relembrar o pessoal de como as coisas deveriam funcionar de verdade. Certinho? Então, muito obrigado. Até a próxima.